boca. Então vamos falar agora especificamente de hipertensão, que é a pressão alta, né? A questão, gente, o que a gente está percebendo? A gente está percebendo que à medida que o tempo vai passando, vai ficando cada vez mais difícil a gente ganhar estrelinha nos exames, né? Porque as taxas, à medida que a gente vai envelhecendo, as taxas vão diminuindo, né? Então, antigamente a pressão normal era 12/8, era isso? Todo mundo aprendeu? Agora é menor do que 12/8. O normal é ser menos que 12/8. Se tiver 12/8, já é pré-hipertensão. Ah, chupa essa manga. É exatamente isso. Então, o que acontece? Até 139/89 é pré-hipertensão. Passou de 140 até 159/99 é hipertensão estágio 1. Maior que 16/10 é hipertensão estágio 2. Né? O que é? Pois é. Então, isso aqui é o que cai agora no concurso. Então, 12/8 não é mais bom. Né? Bom é menor que 12/8. 12/8 já está com o pezinho lá na pré-hipertensão. Se não abrir o olho, vai ficar hipertenso. Depois da PA 180/110, não faz nenhum tratamento eletivo, né? Só se tiver algum tipo de emergência, paciente internado, obviamente, com acompanhamento. Então, olha lá. Um paciente que apresenta pressão arterial... Tem essa aí para vocês? Então só aquela que estava faltando. Paciente que apresenta pressão arterial sistólica persistente de 140 e pressão arterial diastólica persistente de 90 pode ser classificado como portador de hipertensão estágio 1. Perfeito. Então, vai aí até o 159. Então, sobre a recente classificação da PA em adultos, podemos afirmar que... Então, antigamente não tinha nada disso, né? Estágio 1, estágio 2, pré-hipertensão. Então, isso aí é novidade, super novidade, de 2003 para cá. Então, vocês verem como a gente é ignorante, né? E o negócio mudou há 15 anos e a gente desconhecia completamente. Né? Por isso que eu falo, gente, o Little é um livro que todo dentista tem que ler. Porque chega o paciente no teu consultório com pressão 12/8, você acha que ele tá ótimo. Não, mas com 13 no dentista não tá ruim não. Porque, pô, dentista já dá um negocinho ali, né? Chegar no dentista. Já dá. Dá, claro que dá. Claro que dá. Não tô falando você, mas as pessoas têm. O normal é. Gente, é a síndrome do jaleco branco, né? Você já chega ali sabendo que você vai sofrer. Então vamos lá, gente. O que podemos afirmar aí? C de casa, né? Normal quando é menor de 12/8. Então a gente vai ver que a hipertensão ela acontece em 10 a 20% da população adulta. 90% apresentam o que a gente chama de hipertensão essencial ou primária. Então, a hipertensão essencial ou primária é aquela que o problema é ou do débito cardíaco ou do vaso, né? Ou porque o volume está muito grande ou porque a resistência do vaso pelas placas de ateroma está aumentada. Então, é um problema realmente cardiovascular. Agora, o que é secundária? Então, gente, uma coisa muito importante da gente entender é a associação rim-PA, né? Tanto que vocês sabem muito bem que existem vários alvos, né, no tratamento para hipertensão, diurético, né? Então a gente tem várias terapias alvos. Normalmente o paciente usa mais de uma, né? Mas uma é justamente agindo no rim. Então, uma coisa importante da gente saber é que se o paciente tem insuficiência renal, secundariamente ele vai ter a PA elevada. E qual é a preocupação que a gente tem num paciente com PA elevada que não controla? Perder o rim. Então,
a gente tem as duas coisas aí, né? A falência renal leva a uma PA aumentada e a PA aumentada pode levar a uma falência renal. Então, a grande preocupação que a gente tem aí com o paciente hipertenso é ele perder o rim. Bom, então a hipertensão está associada a fatores genéticos e a fatores ambientais, né? Associados a sedentarismo, tabagismo, obesidade, dieta. Então, olha lá, 10% é hipertensão secundária, ou alteração renal, ou então algum distúrbio endócrino. Então, olha lá, eita, vocês têm aí? Vocês têm aí, não? Ah, mas eu acho que só tem D mesmo, só tem atender. A hipertensão arterial apresenta evolução assintomática até fases tardias, com consequências generalizadas e algumas vezes devastadoras, pois se constitui um dos fatores de risco mais importantes na cardiopatia coronariana e nos AVCs. Qual é o tipo mais comum de hipertensão arterial? Essencial ou primária, né? Exatamente. Então, 90% é essencial ou primária. Bom, então a anamnese é importante a gente saber a época do diagnóstico, a terapia atual e outra coisa importante, a data da última medicação. Quando foi a última consulta para checar a sua medicação? Porque o paciente hipertenso, eventualmente, ele adquire resistência àquela medicação, né? Então, por exemplo, paciente no serviço público, acontece muito... Ah, qual foi a última vez que a senhora foi lá no clínico ajustar a dose da medicação? Ah, tem 3 anos. Pode desistir que não vai estar com a PA controlada, né? Então isso aí também é importante. Quando começou o diagnóstico, porque na verdade o que acontece? Vai desenvolvendo essa resistência à medicação, o paciente vai subindo degrau, né? Daqui a pouco ele está tomando beta-bloqueador, então vai subindo ali o grau de complexidade dos tratamentos que ele usa, né? Então, a consequência, já falei da insuficiência renal, mas o outro problema é a hipertrofia cardíaca. Por quê? Como o sangue passa muito mais rápido, o coração tá malhando ali, né? Ele precisa bombear muito mais. Então, ele cresce, só que chega uma hora que ele expande tantas fibras musculares que ele não tem mais poder de contração, né? E aí, então, deixa de bombear e o paciente passa a ter um outro problema que ele inicialmente não tinha. Então, o que a gente espera ver no paciente de manifestação bucal no paciente com com HAS, né? A gente chama de HAS, hipertensão arterial sistêmica. Então, quando vocês olham normalmente o prontuário médico do paciente, vem lá HAS, de hipertensão arterial sistêmica. Então, hiperplasia gengival, se o paciente utilizar a medicação que gera hiperplasia, a gente vai falar delas daqui a pouquinho. A alteração do paladar é causado pela medicação. Xerostomia também causado pela medicação. Então, as manifestações bucais da hipertensão são relacionadas à medicação que o paciente faz. Então, olha lá, durante o procedimento odontológico de um paciente idoso, os dentistas precisam estar cientes dos medicamentos que podem causar efeitos colaterais e modificações intraorais. Entre os medicamentos de uso oral, os antipertensivos da classe dos diuréticos podem promover como efeito oral xerostomia. Perfeito. O que foi? Não tem? Tira a foto aí. Qual é o ideal do paciente ficar indo no médico para fazer marcação? Depende. Isso aí, quem identifica é o médico. Porque isso aí tem a ver com muitas coisas. Primeiro, às vezes é uma característica genética do paciente, né? E aí, obviamente, ele vai ter isso muito mais. Às vezes é uma questão de hábito, mas é um paciente que não adere à dieta, que não adere a um estilo de vida saudável. Então, tudo isso aí é avaliado caso a caso. Porque, por exemplo, se o paciente conseguir mudar de vida, esse é o problema da diabetes e da hipertensão. Para você controlar bem, você tem que mudar de vida. E não é fácil. Você tem que comer melhor, você tem que fazer exercício físico, você tem que se estressar menos. Se você virar um monge budista, você não precisa nem tomar remédio. Não, só para saber assim, quanto ele vai estar controlado, né? Porque ele está com a pressão alta, mas é o normal dele. Não existe pressão alta normal. Não pode. Não existe. Porque não, você vai evoluir com uma falência renal. Não pode. Não pode.
Não pode. Então, por exemplo, a pressão dele tá alta, ele fala, ah, não, mas essa é a minha pressão normal. Não, não é. Fala, filho, então tá bom. Então você vai num outro dentista. Não tem como, não pode. É a mesma coisa, não, minha glicose normal é 400. Não pode. Não existe. Não existe. Isso aí, gente, não existe. A gente já vai falar. Então, o que acontece? Não pode. Pode. Isso aí vai dar chabu em algum determinado momento. Agora, é o que eu falo. É difícil você tratar esses pacientes, porque tratar esses pacientes significa mudar de vida. Claro, gente, porque se a pessoa já tivesse essa tendência, ele não teria nem desenvolvido a doença. Entendeu? Mudar de vida é difícil pra cacete, não é fácil, né? Pô, o cara, imagina, vai ter que virar um monte budista e morar no Himalaia, ele para de tomar remédio. Mas aí o cara, pô, trabalha no mercado financeiro, é gordo, não malha, só come fast food e toma remédio. Entendeu? Esse é que é o problema. Bom, angina. Então a angina é o que a gente fala que é a cardiopatia isquêmica transitória, né? Então o que acontece, na verdade, é que com as placas de ateroma o fluxo sanguíneo diminui ali e aí o paciente tem uma dor naquele momento ali. Então a grande característica da angina é a dor no peito. Só que o que acontece? Qual é a preocupação que a gente tem no paciente com angina? O paciente só tem angina porque o nível da placa de ateroma já está alto. Então, para aquilo ter uma obstrução ou soltar e formar um trombo, a chance é muito grande. Essa que é a preocupação que a gente tem com a angina, porque a angina já é um nível mais avançado da placa de ateroma, né? Então, o risco de AVC, de infarto, aumenta muito do que o paciente que tem placa de ateroma e é assintomático. Então, na verdade, a angina é a irmã caçula do infarto, porque é a mesma isquemia, só que na angina ela é transitória, ela reverte e o músculo não necrosa, né? No infarto não, no infarto obstrui totalmente, o músculo necrosa, né? Então, se você deixar a angina, obviamente a chance dela se transformar no infarto aumenta muito. Não necessariamente. Pode ser de uma vez, soltou o trombo assim, ó, pá, fez uma rolha. E aí já era. Necrosa? Esse aqui é o problema do... Não, a angina não. A angina não. A angina não, reverte. A angina é um sinal de alerta, do tipo, ó, chapa esquentou. Aí sente dor no peito. Angina. Angina. Mas será que também não é? Angina. Mas não tem a ver com exercício. Não, que ele é gordo. Então, vamos lá. Olha lá, gente. Antigamente, olha só. Antigamente... Olha lá. Antigamente... Peraí, gente. Tem um negócio... é porque aqui é o liro. Tá bom. Então, assim, a gente tem angina estável e angina instável. Então, a estável é atividade física, não causa dor. Esse paciente que a atividade física normal não causa dor, normal. Se tem dor com esforço intenso, tratamento normal. Pô, você não vai fazer um esforço intenso ali. Se tem dor com atividade leve, aí você não vai utilizar adrenalina. Se o paciente tem dor espontânea, o paciente está sentado meditando, dói, eu tenho isso direto. Direto. Não, eu falei outro dia, eu estava meditando, aí a gente estava fazendo um tratamento pro chakra cardíaco, né? Aí você tava lá meditando, depois de um tempo meditando, tinha que mexer a coluna. Do tipo, colocando o chakra... Gente, me deu uma dor, que eu falei, eu tô infartando. Me deu uma dor, juro por Deus. Falei, cara, gente, tô com muita dor. Parecia que eu tava com uma faca no centro do peito, assim. Aí eu falei, gente, tô infartando. Não, é chakra cardíaco. Tava entupido.
Aí minha professora de yoga falou assim, tá vendo? Eu falei que isso tava entupido. Falei, gente, eu tô muito entupido, me deu uma dor surreal. Mas por que não pode dar pelo esforço intenso? Eu sou hipocondríaca. Pelo esforço intenso, porque o esforço intenso faz com que você tenha uma vasoconstriçãozinha. E aí você sente. Eu acho que eu tenho. Entendeu? Não é porque você tá. Não, não. Ou fala assim, não tô Não, isso aqui sim. Aqui sim. Aqui é o paciente que tem aterosclerose. Ele obrigatoriamente vai ter. Mas hoje em dia, depois de um esforço intenso, eu falo isso uma vez eu senti. Não, não. Você pode não ter placa de ateroma e ter uma dor por esforço intenso. Isso é outra coisa. Aqui é um paciente diagnosticado com placa de ateroma. Você pode ser normal e tava choque cardíaco, entupido. Aí acontece isso. Não é placa de ateroma, tá? Tá entupido. É, tem que abrir o chakra, entendeu? Porque é isso. Aí, eu acho o seguinte, eu tenho um amigo cardiologista, vou falar pra ele que o problema dos pacientes é que não limpa o chakra. Não, isso aqui não existe. Isso aqui é chakra cardíaco entupido. Se você desentupir, vai ficar todo mundo ótimo. Normalmente, você pode fazer ou um exame com Doppler, né? Ou então, em geral, é exame laboratorial, colesterol alto, essas coisas, e Doppler. E aí você vê isso. Bom, se o paciente então tá aqui conversando tranquilamente, sente dor no peito, Dia dos Namorados, recebeu flores, dor no peito, aí só tratamento hospitalar, né? A pessoa tá relaxada, tá lá na banheira de hidromassagem, dor no peito, nem pensar, né? Não pode. Então, achados bucais, os mesmos, né? A única diferença é isso aqui, ó, sangramento excessivo. Por quê? O paciente que tem placa de ateroma, ele vai usar anticoagulante, né? Dependendo do grau aí, maior ou menor, que é obviamente pra gente ter um fluxo melhor aí do sangue frente às placas de ateroma. Então lá, sobre angina do peito, marque a alternativa verdadeira. E aí? B de bola, perfeito, maravilhoso. Infarto. Então, o infarto, lá, é a lesão irreversível, leia-se necrose, associada a uma isquemia longa, né? Esse que é o problema do infarto, porque olha só, vocês já ouviram falar que normalmente o paciente ele fica ali em observação 48 horas depois que ele teve infarto? Por quê? Porque acontece o seguinte, o paciente teve infarto, né? Bloqueou ali o suprimento sanguíneo, necrosou. Beleza, necrosou porque ficou preso ali há muito tempo. Aí você faz a medicação ou você tem a chamada reperfusão, que é o quê? O sangue voltar ali. Quando o sangue volta ali, ele traz toda a resposta inflamatória, que encontra a necrose e age em cima da necrose. Então a reperfusão, ela acaba gerando um dano maior do que o dano do infarto. Se você tiver uma necrose na parede do coração, quando dá reperfusão, pode perfurar e o paciente morrer. Por isso que ele fica em observação, né? Mas não tem como suspender a reperfusão. Não tem o que fazer. Então é aquela coisa do azar mesmo, da onde você teve a falta ali do sangue, a isquemia. Não, depois de 48 horas depois que ele infartou. Entendeu? Então, olha lá, 10% em paciente com menos de 40 anos. Normalmente, paciente com menos de 40 anos, quando infarta, morre, né? Infarto fulminante. 65% em pacientes com menos de 65 anos. Então, sintoma: dor interna no peito, irradiação para o braço, falta de ar, palpitação, náusea ou vômito. Quando eu corro muito, eu sinto dor no peito e vômito. Eu tenho vontade de vomitar. Eu já cansei de parar a corrida para vomitar na lixeira e continuar. Cansei. Também. Então isso aí é muito comum, né? A pessoa correr até vomitar é muito comum. Então,
Então, complicações do infarto, arritmia, insuficiência cardíaca. Cara, essa era eu antes, porque eu era muito competitiva nessas coisas. Aí, tipo, eu sempre corria com homem. Porra, homem corre muito mais do que mulher, né? Até porque já tem uma perna muito mal, mas você não podia perder. Aí eu ia e daqui a pouco eu parava pra vomitar e continuava, porque eu não podia ficar pra trás. Agora eu tô cagando. Tipo, vou lá no meu passo de caga, não tô nem aí, fico tranquilona, nunca mais vomitei. Então, arritmia, complicação, insuficiência cardíaca e angina. Então, o período mais crítico é o primeiro mês, né? Tô falando em termos de tratamento odontológico, não aquelas 48 horas que são cruciais para o paciente. Então, depois desse primeiro mês, aí você vai ter cuidados de rotina do paciente com doença cardiovascular. Mas até um mês, você só vai fazer alguma coisa se for realmente necessário, emergência e em ambiente hospitalar. Ou seja, antigamente era 6 meses. Você vê que tudo mudou. Não, a gente tá muito avançado. Um mês. Depois de um mês você pode fazer. Então, olha lá, infarto. O que é importante a gente ter noção aí, né? Das complicações que o paciente pode ter tido depois do infarto, se ele ficou com angina, né? Se ele ficou com arritmia. Se ele tem algum outro fator de risco que seja importante você se preocupar, se ele está usando algum anticoagulante e fazer contato com o médico, né? Se você achar que o paciente não está muito bem acompanhado ou que não sabe relatar muito bem o histórico dele, é importante você fazer contato com o médico. Bom, então tratamento odontológico, é importante a gente ter as datas, porque a gente vai esperar 30 dias para fazer tratamento no paciente, né? Existe a mágica dos 2 tubetes. Você pode anestesiar todo mundo com qualquer coisa se você se virar nos 2. Então, o paciente pode estar moribundo. Se você resolver com 2... Hoje, por exemplo, eu subi para o quarto com a estagiária e levei 2 tubetes. Ela falou, você não quer levar mais? Eu falei, não pode. Se você não conseguir resolver com 2, não vai fazer de uma vez. É isso. Não resolveu com 2, vai fazer o que deu para fazer com 2 e vai voltar depois de 7 dias ou 10 dias para fazer com mais 2. Ponto. Não resolveu com 2, não é para resolver. É a conta mágica. Vai resolver num outro momento. Evitar usar fio, né, de retração gengival, anticolinérgico e sedar o paciente. Isso é importante, principalmente, porque é vasoconstritor. Evitar. Você pode usar. Se aquilo realmente for necessário, você pode usar, mas é evitar, não é proibido. É o que eu falei, não tem nada de proibido. É proibido usar o anestésico? Não, mas você vai usar 2. Se puder evitar, você vai evitar. Se não puder, não vai. Bom, hiperplasia gengival. A gente vai falar, deixa eu só ver se a gente vai falar mesmo, senão volta aqui e fala. Eu não sei se... não. Olha só, hiperplasia gengival. Falo sempre o que causa hiperplasia gengival. Bloqueadores dos canais de cálcio. Inibidores do canal de sódio e anticonvulsivantes. Então, isso aí que normalmente causa hiperplasia gengival. Bom, então o que o paciente com doença cardiovascular pode apresentar na boca? Pode apresentar hiperplasia gengival, pode apresentar xerostomia, pode apresentar alteração do paladar, síndrome da ardência bucal, afta. Isso aqui é muito legal, gente. Propanolol. Paciente que faz propanolol tem tendência a desenvolver parestesia depois de cirurgia.
Isso aí é batata, viu, propanolol? Já manda logo fazer lá o citoneurin, já programa logo o laser, porque vai apresentar parestesia. Reação liquenoide também é muito comum e o maior risco de sangramento, porque costumam ser pacientes anticoagulados. Bom, então a gente tem lá trombocitopenia causada pelos beta-bloqueadores e pelo bloqueador de canal de sódio, né, aqui, que é justamente a fenitoína. E pode causar ainda a neutropenia e a granulocitose. Isso aqui, gente, é outra coisa muito legal. Simvastatina. Muita gente usa simvastatina, né, e seus derivados para baixar o colesterol. Esses pacientes geralmente têm descamação do lábio. Então, às vezes, o paciente chega ali com uma descamação do lábio que ele não sabe o que é da simvastatina. Então, você pede para mudar ali a medicação, o paciente melhora. Tanto a queilite quanto a reação liquenoide que esses pacientes podem ter. Endocardite bacteriana. Então, a endocardite bacteriana, ela está relacionada ali a uma infecção da válvula, né? Então, normalmente é o quê? É o depósito de placa. Ele escreveu aqui, não acredito que você leu alto isso. Não só eu li alto, como está gravando para o Brasil inteiro. E aí, o que a gente vai ver? Ele vai me matar. Então, normalmente é o quê? É justamente... Eu não tenho acesso a essas gravações. Eu não vejo, eu não quero ver, não. Eu fico com vergonha. Eu falo muita merda. Eu não gosto de ver essas gravações, meu Deus que me livre. Aí, o que acontece? Graças a Deus que provavelmente queima. Queima essa fita aí, joga fora, esquece. Deus que me livre. Deus que me livre. Então, normalmente é o quê? O acúmulo de micro-organismos nas placas de ateroma, né? Que acabam levando ali a infecção na região do coração. Então, olha lá, grupo de risco para endocardite bacteriana. Então, a gente tem lá valvulopatia reumática, válvula protética, cardiopatia congênita, prolapso da válvula mitral com regurgitação, outras doenças valvulares adquiridas e história prévia de Isso aí cai direto, né, gente? História prévia de endocardite bacteriana. Isso aqui, gente, é o Little, tá? Se vocês forem pegar o manual da ADA, que eu tava falando pra vocês, cara, eu acho que... E eu vou até ver isso quando chegar em casa. Eu acho que agora em novembro de 2018 saiu novo, porque o meu é de 2016, se eu não me engano. Eu acho que então agora no final do ano saiu novo. Mas se você for pegar esse último manual da ADA, ele já reduziu mais isso aqui, né? Então, a verdade é que os estudos mostram que não há nada que você possa fazer na boca que cause mais bacteremia do que escovar o dente todo dia, né? Então, assim, se o paciente escova o dente todo dia e não tem endocardite bacteriana, não tem nada que você vai fazer dentro da boca que vai causar mais bacteremia do que escovar o dente. Então, hoje em dia... A tendência é essa lista reduzir até chegar unicamente em história prévia de endocardite bacteriana. Nesses pacientes você vai fazer profilaxia antibiótica. Então essa é a tendência, né? Reduzir cada vez mais para usar cada vez menos antibiótico. Então assim, isso aí, gente, é uma crítica que eu tenho muito grande, né? Então, olha lá, American Heart Association de 2007, que é a que o Little preconiza, ele diz que você vai usar quando? Quando tiver válvula protética, cardiopatia congênita, só se tiver cianose associada, não é qualquer uma, transplante cardíaco com valvulopatia e história prévia de endocardite bacteriana. Vejam que o prolapso da válvula mitral com regurgitação saiu, tá? Ou seja, vai reduzir, vê como é que era a lista antes, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Isso aqui vai caindo até chegar só a história prévia de endocardite. Então, o que cai para vocês é isso aqui, 2007. Oi? Só cai isso aqui, né?
E aí, o que a gente vai ver? Então, prolapso da válvula mitral com regurgitação, saiu, não faz mais profilaxia. Então, gente, isso é uma coisa importantíssima, porque não há a menor necessidade, na verdade, de fazer profilaxia antibiótica para isso, né? Se você usar ali uma clorexidina, um bochecho antes do seu procedimento, você já diminui bastante a bacteremia, né? Você não precisa fazer ali uma medicação sistêmica. Mas na prova você está de acordo com o livro ou tem que... 2007. Isso aqui é o Liro. Isso aqui é o que cai na prova para vocês. Isso aqui é o que cai na prova para vocês. É a American Heart Association de 2007, que é a última classificação dela. Então, quando que a gente vai usar a profilaxia antibiótica? Quando o paciente tiver esse quadro sistêmico e quando a gente for fazer algum procedimento que gere sangramento, né? Então, o que mais cai em termos de questão? Duas coisas. Primeiro, anestesia intraligamentar. Anestesia intraligamentar, se você for dar, você tem que fazer profilaxia antibiótica em termos de procedimento. E a segunda coisa, banda ortodôntica, né, que vai sangrar. Então tenham sempre em mente que produzir o sangue. É claro que todo mundo sabe que aumento de coroa sangra, exo, então normalmente não é isso que cai em concurso. Não, só intraligamentar. Só intraligamentar. É o único caso de anestesia que você usa. Então, olha lá, qual é a nossa posologia, né? 4 comprimidos de amoxil, 30 a 60 minutos antes. Se o paciente for alérgico, 600 de clinda, 2 comprimidos, 30 a 60 antes. Cefalex, 2 ou azitro ou claritro, 500. Isso aqui é importantíssimo. Não resolveu com 2 tubetes. Você vai ter que marcar um outro dia, né? Para fazer o que faltar. Vai ter que, se o paciente tiver que usar profilaxia antibiótica, você vai esperar um espaço de pelo menos 9 dias entre um procedimento e outro para diminuir a chance de resistência bacteriana à medicação. Tá? Então você vai fazer com os outros 2 tubetes, mas depois de 9 dias. Então, olha lá, uma condição cardíaca associada com endocardite infecciosa pertencente à categoria de risco, cuja profilaxia antibiótica é recomendada antes de procedimentos cirúrgicos é... E aí? D de dado, né? A cianótica complexa. Então, olha lá, ó, isso aqui é direto. Porque, se bem que aqui tá sem, mas antigamente tinha com regurgitação, né? Agora não tá mais na classificação. Então, olha lá, homem, 35 anos, portador de endocardite, ou seja, já teve, né? Durante quais procedimentos se faz necessária a profilaxia antibiótica? Matrizes e bandas ortodônticas. Então, a única anestesia é a intraligamentar e para orto, matriz e banda. O agente, isso aqui é legal da gente falar. Isso aqui é outra coisa que eu falo, né, sempre. Essa profilaxia antibiótica que a gente faz, né, de 2 gramas, 30 minutos, 1 hora antes, ela é utilizada para endocardite bacteriana. Porque a endocardite bacteriana, ela é causada pelo Streptococcus viridans, que é sensível a esse antibiótico. Se você quiser usar, por exemplo, eu vou fazer implante, eu vou fazer profilaxia antibiótica para quê? Para que faz profilaxia antibiótica no implante? Tô perguntando na boa mesmo, sei. Por que faz profilaxia antibiótica no implante? Faz sim. Faz. Na UERJ não. Que bom. Porque lá, por exemplo, lá na HFAG, sentou, sorriu, antibiótico pediu. Lá a gente fazia profilaxia antibiótica nesses casos. Paciente, Perfeito. Perfeito. Porque assim, vou fazer pra, sei lá, não dar infecção óssea, não dá, sei lá o quê. Né? Não é pra isso, porque a droga não vai funcionar. Né? Então ela funciona no Streptococcus viridans e ponto. Então, de acordo com a maioria dos autores, entre os procedimentos odontológicos em idosos que necessitam de profilaxia da endocardite estão
A de avião, perfeito. Fácil, né? Essa aí é fácil. Ó, agora vocês conhecem